Como descobrir as maracutaias das arapucas religiosas? Eu fiquei 25 anos numa instituição religiosa e uma das coisas que eu notava e observava todos os dias, porque eu era aquele crente, irmão, que eu não faltava culto quarta-feira, eu não faltava culto aos sábados, eu não faltava culto na escola bíblica dominical, não faltava culto nos evangelismos e nem faltava culto nos domingos à noite. Eu era aquele cara fanático, eu era aquele religioso extremamente fanático. Com isso, você adquire muita coisa, você vê tudo, você analisa tudo, então você consegue adquirir bastante conteúdo, principalmente conteúdo negativo. Eu via que onde eu estava tinha mais ou menos uns 60 membros. E os 40, uns 52 mais ou menos, é tudo doente, irmão. É problema no casamento, é problema com filho, é problema de droga, é problema de traição, é problema psicológico, é pessoas com outros tipos de. Muita gente doente. Só que eu não sabia que as pessoas eram doentes porque era o que se pregava ali era judaísmo. Era aquele evangelho antes da cruz, debaixo da lei de Moisés. Então, esses ensinamentos, Paulo chama de esterco, Paulo chama de maldição, e Paulo diz também que este evangelho já foi pregado, não precisa mais pregar, ele foi pregado a toda criatura lá na geração lá de Paulo, do apóstolo Paulo, o evangelho lá da circuncisão. Então, quando eu comecei a conjugar esterco e maldição com o que ensinava, aí que eu fui perceber porque que as pessoas eram doentes. Pessoas não se falavam, famílias que não se falavam, pai e mãe brigado. Gente, uma coisa de maluco, uma coisa de maluco. Então eu comecei a descobrir que o que pregava ali era o evangelho dos judeus, não era o evangelho do apóstolo Paulo, dada pelo Cristo ressuscitado para o gentio daquela época. E o evangelho de Paulo, pregado por gentio daquela época, não tinha dízimo, não tinha ceia, não tinha batismo, não tinha jejum, não tinha apresentação de criança no templo, não tinha templo, não precisava de templo. Só no evangelho de Jesus de Nazaré pregando lá para os judeus, gente da cruz, debaixo da lei de Moisés. Então, esse evangelho que Paulo pregava, para o sistema religioso, ele não presta, porque ele não dá dinheiro, ele não dá renda. Já o evangelho que Jesus pregava, já dá renda, por exemplo, o dízimo. O dízimo, meu irmão. Malaquias, meu filho, é o Deus dessa religião. Porque Malaquias 3:10, meu filho, trazer o dízimo para cá, meu filho. Eles montam um negócio e mandam para vir para cá, ó. Entendeu? Então eu comecei a descobrir muita coisa errada nisso aí. Em vez deles pregarem e ensinarem o evangelho de Paulo, tem o evangelho eterno também, lá em Apocalipse. Mas pelo menos o evangelho de Paulo, eles não pregavam. Pregavam de vez em quando algumas coisinhas que interessavam para ele. O texto que ele gostava muito era aquele texto. Paulo falou, pregador do gentio, que todos pecaram, todos pecaram, não peca mais. Não pecarão. Ele não respeita nem o tempo verbal, não respeita. Aliás, esses religiosos do judaísmo, do evangelho da circuncisão, são os verdadeiros assassinos da língua portuguesa. Não respeita ponto, não respeita metáfora, não respeita vírgula, não respeita nada. Gente, os caras totalmente desprovidos do conhecimento básico da língua portuguesa. Então, gente, eu fui começando, Jesus de Nazaré, um Jesus histórico, temporário para os judeus. Para que a gente está falando nele? Que já morreu. A gente tem que falar agora no Cristo ressuscitado, que é universal e eterno. E eu não tinha esse entendimento. Aí eu comecei a entender porque na igreja onde eu estava, na Arapuca que eu estava, tinha tanta gente doente. Porque se alimentava do lixo de Moisés. Entendeu? Forte abraço.